A aplicabilidade ou não do artigo 48, parágrafo 3º no pregão, ela já é problemática por si só, né? Nós temos o problema de no pregão, como houve a inversão de fases, né? E principalmente como a unificação das duas fases em um único dia, né? Numa única sessão, com a unicidade recursal, eu vou ter recurso só ao final das duas etapas ao mesmo tempo. Isso gera muita polêmica sobre como funcionaria a aplicabilidade do 48, parágrafo 3º no pregão, né? Como que isso pode funcionar. Então, quando nós vamos fazer a aplicação do 48, parágrafo 3º na habilitação, isso gera um problema adicional. Por quê? Quando nós fazemos a classificação das propostas, a primeira proposta ela vai para a fase de habilitação. Quando ela vai para a fase de habilitação e esta empresa é inabilitada, a primeira pergunta que nós teríamos é: olhando para o artigo 48, parágrafo 3º, que questiona todas as empresas foram inabilitadas ou desclassificadas, e aqui nós temos uma empresa que foi para a fase de habilitação e foi inabilitada. Portanto, todas as empresas foram inabilitadas? Por mais estranho que isso possa parecer, mas sim, todas as empresas foram inabilitadas, né? Ainda que as outras nem sequer tenham ido para a fase de habilitação. Então, a aplicação do artigo 48, parágrafo 3º, em especial na habilitação, ela gera essa dúvida. E aí nós vamos ter algumas vertentes ou algumas polêmicas a serem analisadas. Primeiro, a primeira empresa foi para a fase de habilitação e ela é inabilitada. Posso abrir o prazo para corrigir a habilitação dessa empresa, sendo que ela é a única empresa que foi inabilitada? Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, não, eu não posso. Eu tenho que voltar para a segunda, ir para a habilitação da segunda, voltar para a terceira, ir para a habilitação da terceira, quarta, quinta, sexta, assim sucessivamente, até que todas as empresas sejam de fato inabilitadas, todas eu abri a habilitação e foram inabilitadas. E aí sim eu poderia abrir o prazo para elas corrigirem a sua documentação. O problema é, na prática, muitas vezes isso não funciona desta forma. Muitas vezes pode acontecer a primeira empresa vai para a habilitação e é inabilitada. A segunda empresa, quando volta para a fase de classificação, ela pode ser desclassificada. Aí a terceira empresa vai para a fase de habilitação e não apresenta a sua documentação. Então, no pregão, como eu tenho uma unicidade de fases, a multiplicidade de coisas que podem acontecer nesse processo licitatório, ela é monstruosa. Então, é muito complicado nós analisarmos e darmos uma resposta única para todos os casos, para dizer assim, é possível aplicar na fase de habilitação do pregão o artigo 48, parágrafo 3º? Me parece que essa resposta ela não pode ser unificada. Me parece que essa resposta vai ser, depende do caso. Se eu tiver um caso que eu vou chamar de caso simples, que é todas as empresas foram inabilitadas, nenhuma foi desclassificada, né? E aí eu vou abrir o prazo, tranquilo, fácil de resolver. Se eu tiver um caso no qual algumas empresas foram desclassificadas e uma ou duas ou três foram inabilitadas, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais problemática. Por quê? Por que eu não vou dar prazo para essas empresas corrigirem as suas propostas? Na 8666 isso tinha uma lógica. As etapas de habilitação e propostas, elas eram destacadas, inclusive com uma etapa de recurso aqui e uma etapa de recurso aqui. No pregão isso não existe. Por isso me parece muito problemático a gente dar uma resposta única para o artigo 48, parágrafo 3º no pregão, em especial na fase de habilitação, e por isso eu acho que o gestor público ele deve olhar o caso concreto e justificar muito bem a sua decisão, porque de fato é um tema bastante polêmico.